shiur de hoje vamos falar de um assunto muito querido no judaísmo, o assunto de amor ao próximo, ahavat hinam, amor gratuito, e o que tem a ver com a nossa época. Nós estamos agora nos 9 dias antes de Tisha B'Av, dia 9 de Av, o dia no qual foi destruído o primeiro templo sagrado, o segundo templo, entre outras tragédias que aconteceram com o nosso povo no decorrer das épocas. Começou lá no deserto, quando o povo ainda estava no deserto, eles choraram em vão, que não queriam entrar na terra de Israel, e a partir daquele então Deus decretou que a data do 9 de Av seria uma data ruim. Eu vou chamar também para Shoshana Bat Rivka e Dina Bat Chaya. Ok. Por que o templo foi destruído? Tivemos 2. Ambos foram destruídos, mas cada um por um motivo diferente. O primeiro templo sagrado, construído pelo rei Salomão, ele foi destruído por conta de 3 pecados. 3 pecados que assolavam o nosso povo. Eles estavam muito envolvidos e são os 3 pecados capitais da Torá. Embora todos os pecados da Torá podem ser trespassados, caso a pessoa esteja em perigo de vida. Então, se eu estou em perigo de vida, eu posso violar o Shabat, eu devo violar o Shabat, devo violar as proibições de kashrut, as proibições alimentícias, caso vá me ajudar. No entanto, 3 pecados são proibidos, que é idolatria, assassinato e relações proibidas. Relações sexuais proibidas eu não posso fazer para salvar minha vida. Fora esses 3 pecados, todos os outros são permitidos. E o povo, na época do primeiro templo, estavam afundados nesses 3 pecados. Então, o templo foi destruído. Por 70 anos eles estiveram no exílio. E depois foi construído o segundo templo sagrado em várias fases. Primeiro como uma choupana, uma cabaninha. E com o tempo foi construído em toda a sua beleza. Como está escrito que quem nunca viu o segundo templo sagrado, nunca viu um edifício bonito na sua vida. Tão bela era a construção. O segundo templo também foi destruído, mas por um motivo completamente diferente. O motivo é o ódio gratuito. As pessoas simplesmente não se aguentavam. Um olhava para a cara do outro, não fui com tua cara, não quero nem saber de ti, vai embora. Essa era a situação no segundo templo sagrado. O que é pior? Idolatria, incesto, assassinato ou simplesmente não gostar dos outros? Pelas consequências, a gente pode notar que o ódio gratuito é muito pior. Por quê? Porque mesmo que o templo foi destruído por conta daqueles 3 pecados, o primeiro templo, o exílio resultante foi por apenas 70 anos. Tanto que, na inauguração do segundo templo, os anciãos choravam e os jovens choravam. Os anciãos choravam porque eles ainda lembravam do primeiro templo, e os jovens choravam de alegria pela construção do segundo templo. Quer dizer, foi um período muito curto, relativamente, entre um e outro. No entanto, o segundo templo, que foi destruído por ódio gratuito, a Galut, o exílio resultante, dura até hoje, mais de 2000 anos. Quer dizer, o pecado em si, ele é muito pior. E por quê? Porque mesmo que no primeiro templo eles faziam idolatria, eles acreditavam em Deus. Eles, à noite, pediam perdão para Deus. Deus perdoava, até que uma hora não deu. Chegou no topo da conta e Deus teve que destruir o templo. Já quando nós temos ódio gratuito, de certa forma, é negar Deus. O Ayom Yom, ele diz que se você quer amar Deus, ame outra pessoa. Porque você ama o filho, você automaticamente ama o pai. Então, tão grave é odiar outras pessoas a ponto de tirar o mundo do seu eixo. O mundo foi criado para que seja um lugar tranquilo, um lugar onde Deus possa habitar, e odiar outra pessoa tira completamente e impede a gente de alcançar o nível superior do mundo, que é a vinda de Mashiach, como vamos falar no final.
A gente encontra a mesma diferença entre a destruição do primeiro templo e do segundo em outra história muito anterior que consta na Torá. Todos conhecem a história do dilúvio que destruiu todo mundo. E, posteriormente, a Torre de Babel. Qual a diferença entre os dois? No dilúvio, as pessoas acreditavam em Deus, mas não se respeitavam, não se amavam, se odiavam. Então Deus destruiu todo o mundo. Sobrou Noé, sua família, os animaizinhos, isso a gente já conhece. Na Torre de Babel, o objetivo dos humanos, naquele então, era construir uma torre para guerrear contra Deus. Diferente do pessoal do dilúvio, que sim acreditava em Deus, gostavam de Deus, por assim dizer. Na Torre de Babel eles resolveram guerrear, e ainda assim Deus não destruiu todos eles. Pelo contrário, ele trocou a língua deles e cada um foi para o seu canto. Vemos daqui que Deus prefere que os seres humanos se coloquem contra ele, até na questão de idolatria, do que se coloquem uns contra os outros. Estamos na época, antes de Tisha B'Av, do dia 9 de Av, para exatamente corrigir isso. Vermos onde estamos falhando nesse quesito, porque se o templo não foi reconstruído em nossos dias, os sábios dizem, é o mesmo que se estivesse sendo destruído. Então ainda temos essa falha de odiar uns aos outros. Baruch Hashem, o pessoal que eu estou vendo aqui na minha tela, eu não odeio ninguém, gosto de todo mundo. Mas temos ainda essa falha. Nós falhamos com outras pessoas. E a solução para reconstruir para termos o terceiro templo sagrado, é exatamente termos o contrário, Avat Hinam, um amor gratuito. Simplesmente pegar e amar os outros. E vamos ver mais para frente como fazer isso. É muito interessante que no Shabat, esse Shabat que foi o Rosh Chodesh, dia 1º de Av, também é um Yortzeit, é o dia do falecimento de uma pessoa muito especial, Aaron HaKohen. Aaron, o irmão de Moshe, o irmão de Moisés, o sumo sacerdote, ele faleceu no dia 1º de Av. E o que tem de tão especial nisso? É o único falecimento registrado na Torá a data. Sabemos quando Moshe Rabbeinu faleceu, sabemos quando Yitzhak faleceu. No entanto, o Aaron é o único que a Torá faz questão de registrar. E por que isso? Porque o Aaron era uma pessoa que amava todo mundo. Como o Pirkei Avot menciona, ele amava a paz e ele perseguia a paz. Ele colocava a paz entre todos. Esse era o maior esforço dele. Isso que ele gostava de fazer, era o hobby dele. Era sair fazendo as pazes entre as pessoas. Então, tão especial era essa característica de trazer paz, trazer shalom entre o povo, que a Torá fez questão de mencionar a sua data de falecimento, que é uma data muito importante, a elevação da alma e etc. E não é por acaso que isso cai logo antes do dia 9 de Av, quer dizer, é conectado, estão no mesmo mês, para mostrar que a solução de um é ser como o outro. A solução da destruição do templo é ser como Aaron, Ohev Shalom Verodev Shalom, é amar a paz e perseguir ela. E realmente trazer isso no nosso dia a dia. Agora, falar ódio gratuito é uma coisa muito fácil. Um odeia o outro, mas por quê? Já parou para pensar? É muito normal. A gente anda por aí na rua, hoje em dia todos de máscara, mas antes, às vezes você vê uma pessoa, você não vai com a cara dele. Por que isso? De onde se origina o ódio gratuito, ou simplesmente não gostar de outra pessoa? Por que eu tenho esse sentimento? Existem algumas explicações, alguns níveis. O primeiro deles é no subconsciente. Eu olho para uma pessoa e eu penso que ela está à toa no mundo. Eu olho para ela, por que Deus criou essa pessoa? O que ele faz? Ele não muda nada na minha vida. Você olha para essa pessoa e fala, Deus podia ter gasto o material em outra coisa, em outra pessoa, uma pessoa melhor. É olhar para alguém e pensar, ele está à toa. O mundo é meu,
Realmente cada um tem a obrigação de ver o mundo como o dele. E o mundo sendo meu, em vez de olhar positivamente, que eu vou trabalhar o mundo para ser melhor, eu olho e falo, esse cara não pertence ao meu mundo, ele não deveria estar aqui. Não gosto dele. E a Torá enfatiza que nada é em vão. A Hassidut mostra que a criação do mundo, não existe uma folhinha em vão, não tem nada em vão. Quanto mais uma outra pessoa, eu posso não saber por que ela está na minha vida. Eu posso não saber por que aquele bendito me fechou no carro, na marginal. Mas algum objetivo ele tem nesse mundo. Não necessariamente eu vou conhecer ele, mas algo ele tem, então eu não posso odiar ele, porque ele faz a diferença. O rei Davi, uma vez, ele perguntou para Deus, Deus, por que o Senhor criou a loucura? Para quê? Por que uma pessoa deve perder o seu raciocínio? Ser um louco que grita na rua. E outra vez, o rei Davi perguntou para Deus, Deus, por que o Senhor criou a aranha? Bichinho tão à toa, para que ele serve? E Hashem, Deus falou para o rei Davi, não se preocupa, você ainda vai precisar deles. E realmente, o rei Davi, certa vez, foi pego por inimigos, e Deus fez ele ficar mexigne, ele fica louco. Então o rei inimigo olhou para o rei Davi e falou para os guardas, o que vocês me trouxeram esse maluco? O rei Davi é uma pessoa intelectual, superior, e vocês me trazem um mexigne falando que é o rei Davi, joguem ele embora daqui. E aí o rei Davi entendeu por que Deus criou a loucura. E outra vez, o rei Davi estava sendo perseguido, e ele se escondeu numa caverna, numa gruta. E Deus fez um milagre, que uma aranha teceu rapidamente uma teia na entrada. Quando os perseguidores passaram na frente da gruta, eles cogitaram, será que o rei Davi está aqui dentro ou não? Claro que não. Olha a teia de aranha aí na frente. Se ele tivesse passado, não haveria uma teia aqui. Então, o rei Davi aprendeu a duras penas como cada criação é importante, como Deus põe um objetivo naquilo. Espero que ninguém precise ficar louco para entender por que veio a mexigás, por que veio a loucura. Mas sabemos que nada vem em vão. E no ano de 1958, teve uma guerra muito interessante na China. Mao Tse-tung, ele declarou guerra contra os pardais. Os passarinhos, esses fofinhos. Na verdade, era uma guerra contra 4 pragas. E o que estava acontecendo é que os pardais estavam comendo toda a plantação, arruinavam depósitos de grãos. Então eles começaram uma guerra contra os pardais. E como eles fizeram isso? Fora caçar os bichinhos, coitados, com estilingue, sei lá o que eles usaram. Mas eles também começavam a fazer muito barulho. Os chineses saíam na rua, era uma campanha enorme. Todos deveriam sair na rua, batendo tambores e agitando panos. Então os pardais não conseguiam pousar. Então em 2 dias, 3 dias, os pássaros não aguentavam mais e morriam de exaustão. E assim foi. Se conta que haviam pilhas de 7 metros de pássaros lá juntos, montes. Tá bom, Baruch Hashem, a China se livrou dos pardais. O problema é que pouco depois, o que aconteceu, que as perdas que eles tiveram na plantação antes eram 2 quilos, média de 2 quilos de grãos por pássaro por ano. Agora, os depósitos foram atacados por insetos. As plantações foram atacadas. E o problema é que não temos pardais para acabar com essas pestes. Então, agora o governo chinês estava desesperado. E resolveram importar pássaros da Rússia. Eles conseguiram acabar com os pardais na China. Então eles trouxeram pássaros da Rússia. Só que aí já era tarde demais. Se estimam mais de 30 milhões de mortes de chineses por conta da queda na produção, por causa dos insetos. Então eles tinham menos comida e muita gente, mais de 30 milhões morreram. Isso você não traz de volta, você não tem como trazer da Rússia. Então até mesmo pássaros que estão por aí são importantes para a ecologia, para o mundo poder existir, para o ecossistema. Você não tem como ignorar qualquer criatura. Deus sabe por que Ele põe.
A gente não pode ser que nem os chineses e falar que algo simplesmente não presta porque não foi com a minha cara. Ideias contrárias. Hoje em dia, todo mundo entende de política. Eu lembro que alguns anos atrás se falava que o brasileiro só pensa em futebol, de repente começou a se interessar por política e que isso se tornou algo positivo. Todo mundo tem um partido, até os isentos têm partido. E começou a polarização de esquerda, de direita, um odeia o outro, virou que nem time de futebol. Com a diferença é que um time de futebol você tem um jogo, tem uma briga depois e chão. Política é todo dia, então as pessoas começam a brigar e se odiar. Mas fica a pergunta, deveria ter realmente um partido só? Se eu sou de direita, não seria o ideal o Brasil ser só direita? Pela Torá, não. Pela Torá eu tenho que ter oposição. Por quê? Imaginem só um país só de direita. Eu não vou entrar muito em política, não é meu ramo. Mas se eu tenho só algo de direita, com tudo que os de esquerda acusam de direita, de só pensar nele mesmo, o que eu vou ter? Eu vou ter um país próspero, talvez, e pobres, sem nenhum recurso, sem nada. Porque se diz que a direita pensa no progresso do país, no progresso de quem tem Geld. A esquerda, por outro lado, é conhecida por pensar nos menos afortunados. Por outro lado, você quebra a economia, se você der tudo para todo mundo. Eu estou exagerando, mas realmente, algo para dar certo, eu preciso ter os dois lados. Eu preciso ter, mesmo que vai seguir um, eu preciso ter oposição. Isso a gente vê entre os sábios racídicos, mestres racídicos, que um às vezes não ia muito com a cara do outro, mas eles sabiam da importância do outro. Eu preciso ter alguém que pense diferente de mim, e eu consigo crescer dessa forma. Isso falando de política. E religiões? Religião é um tema um pouco mais delicado. Por quê? Porque se eu acredito no judaísmo, se não, eu acredito no judaísmo, automaticamente eu invalido todas as outras. Sim, eu posso me encontrar com pessoas de outra religião e conversar com elas, trocar ideias, mas a verdade é que eu acredito 100% no judaísmo e zero nas outras religiões. É assim que funciona ou não? Se a gente pegar o Maimônides, Rambam, ele escreve algo muito interessante sobre o Islã e o cristianismo. Na época, quer dizer, ele viveu mais dentro do Islã, ele foi perseguido por um rei muçulmano por conta de sua fé, mas ele escreve o seguinte, que existe algo muito bom no Islã e no cristianismo. E o que é? A gente sabe das perseguições que sofremos por conta da igreja, Inquisição, Guerra Santa, entre muitas outras coisas, jihad. Mas o Maimônides traz que não é à toa. Por quê? Tem duas coisas que ele afirma. Primeira coisa, que até aparecer o cristianismo e o Islã depois, o mundo acreditava em pedras e madeiras. A idolatria mais comum, as pessoas se curvavam para os astros, e com o advento do cristianismo, as pessoas começaram a acreditar em algo mais abstrato, algo que não é palpável, que não é visível. E isso já é uma grande mudança, apesar de sabermos que o judaísmo é a primeira religião monoteísta e etc. Mas a outra religião, por ser tão forte, espalhou no mundo a ideia de que talvez Deus não seja tão físico. Então eu não preciso me ajoelhar para uma pedra, porque existe um Deus acima. Tudo bem, o Islã não tem idolatria, o cristianismo, pela Torá, é uma religião idólatra, mas pelo menos se tornou algo mais refinado. Então a gente não tem pessoas dançando na frente de uma árvore para trazer bênção. Existe isso ainda, mas a maioria do mundo não acredita mais nisso. A maioria do mundo crê em algo superior. E outra coisa
grandiosa que o Rambam, o Maimônides, diz dessas duas religiões é que elas trouxeram o conceito de Mashiach para o mundo. Nós já tínhamos isso, no templo já acreditávamos em Mashiach, mas eles difundiram que vai chegar uma época que vem um Redentor. Então esses falam que ele vai voltar, etc. Nós sabemos que a verdade não é assim, mas pelo menos alguém na rua não vai me achar louco por crer em uma época melhor, em um Mashiach. Vejam só, não estamos falando de ideias políticas, estamos falando de religião, que é algo super sagrado, claro. E assim mesmo o Maimônides conseguiu achar o positivo em outras religiões. Não descartar elas completamente. Quando vier Mashiach, todos vão se voltar para o judaísmo, ou prático, sendo judeus, ou pelo menos acreditando em Deus, cumprindo as 7 leis dos filhos de Noé. Tudo bem, isso é outro passo. Mas essas duas religiões, pelo menos, elevaram o conceito de divindade do mundo e o conceito de Mashiach. Tem outras coisas que se julgavam à toa. Por exemplo, o apêndice. Apêndice, até a gente usa esse nome como algo que está pendurado à toa. E temos no nosso corpo um órgão chamado apêndice. E antigamente se dizia que era alfade, à toa. Por que uma pessoa precisa desse órgão? Infelizmente, justo meu sobrinho, esse Shabbat, o Daniel Shalom, teve um problema justo com esse órgão que tem a Refuah Shema. Então as pessoas falavam, pode tirar, não tem problema. E hoje em dia, sabemos que não é verdade. Em 2007, os cientistas de uma universidade nos Estados Unidos descobriram que o apêndice serve para fabricar e para abrigar bactérias que ajudam na digestão. Então tudo no mundo, seja um órgão, seja um animal, um pardal, seja uma religião, seja uma ideologia política, tudo tem um objetivo. Deus não cria nada à toa. Se fosse à toa, Deus não teria criado. Quanto mais uma outra pessoa. Então, em resumo de tudo isso que a gente falou, saiba apreciar mesmo o que vai contra de você. Não está à toa, não odeie aquilo. Porque a avó diz, ame a crítica. Por quê? Por que a pessoa tem que amar a crítica e não elogios? Porque elogios não levam a gente para lugar nenhum. A crítica, sim, faz a gente pensar, faz a gente ver onde podemos melhorar. Então, justamente, aquela pessoa que vai contra você, é aquela pessoa que vai te ajudar a crescer. É ela que você tem que premiar. Porque ela vai te fazer pensar, será que eu estou fazendo certo? Onde eu estou errando? Onde eu preciso melhorar? Então, odiar e negar aquela pessoa que está criticando a gente é simplesmente perder uma excelente oportunidade de crescimento. Essa é a primeira mensagem. É não odiar nada, absolutamente ninguém. Também a gente vê numa luta, quando duas pessoas estão lutando e uma odeia a outra, e uma começa a fazer, mostrar o quanto ela odeia, ela vai perder. Porque o ódio tira a pessoa do raciocínio. Ele para de aproveitar as oportunidades e aí sim é o início da sua queda. Tudo bem. Só que acontece que sim temos problemas. Eu tenho problema com alguma pessoa. Como que eu devo resolver? Geralmente, quando temos um problema com alguém, não é um problema só. É mais um vai se somando. Eu vou aumentando os problemas dele. Seja um vizinho, esse vizinho só estacionou na minha vaga uma vez, mas ele não presta, ele não fala bom dia, ele faz barulho. Meu problema era só a vaga, mas de repente eu comecei a trazer outros problemas para a mesa. Então, o que fazer quando eu sim tenho um sentimento negativo com alguém? Eu tenho a obrigação de amar ele. Como que eu vou tratar isso? Temos um grande mestre que nos ensinou o que fazer. Esse mestre se chama Mashiach. Como? O Talmud conta que Rabi Yeshua ben Levi, certa vez ele perguntou para Rabi Shimon Bar Yochai, aquele que comemoramos o falecimento no Lag BaOmer, e perguntou onde está Mashiach. Então Rabi Shimon Bar Yochai falou, vai para o portão de Roma, e lá você vai ver muitos pobres tratando de feridas. Muitos pobres leprosos, eles estão tratando.
Os pobres, geralmente, quando eles vão cuidar das feridas, eles tiram todas as ataduras, passam um óleo que eles forem usar, e aí cobrem as ataduras. Mashiach vai ser aquele pobre que você vai ver abrindo uma atadura, passando óleo, fechando. Aí abrindo outra, passando óleo e fechando. Por que ele faz assim? Porque se de repente ele for convocado para se revelar, ele está com tudo fechado, basta fechar uma atadura e pronto. Ele não vai ter que de repente se preocupar com vários ferimentos. Mashiach ensina a gente a tratar problema por problema. Não adianta querer abrir tudo. Isso serve tanto para discussões de relacionamento, serve para discussões no trabalho. Não adianta chegar e acusar o outro e falar, olha, você me fez isso e aquilo. Não dá certo. Por quê? Porque como que a pessoa vai te responder? Como que vocês vão tratar daquilo? Tem que ser ponto por ponto, ferida por ferida. Se você fizer assim, sim, você vai conseguir tratar tudo. Não tem problema. Dói discutir qualquer coisa no relacionamento. E Baruch Hashem, num casal, temos muita coisa para discutir. Temos os filhos, temos o plano de saúde, temos o aluguel, temos a parnassá, o salário, temos o trabalho um do outro, o estresse de um do outro. Então imagina que eu sento na minha mesa para falar com minha esposa, e ela está aqui no Zoom assistindo, então tem que tomar cuidado. Imagina que eu sento para falar com ela e vou falar, olha, eu não gostei da janta, eu não gostei da roupa que você comprou para o meu filho, e eu acho que você está dormindo demais. Como? Primeiro vamos falar da janta. Eu não sabia que estava faltando coisas para comprar para casa, era meu problema. A roupa esquenta. Um ponto de cada vez. Esse é o ensinamento de Mashiach. Assim a gente consegue tratar ódio. Baruch Hashem, não tem ódio entre casais. Amém? Mas o ódio é muita coisa junto. É muito assunto junto. Não. Vamos senta com teu vizinho, fala do problema do barulho, depois fala do problema da vaga. Assim a gente começa a se entender, ferida por ferida. Num nível um pouco mais profundo, o que é ódio gratuito? Por que uma pessoa odeia a outra? Então a Hassidut explica, vários Rebbe me explicaram, inclusive nosso Rebbe de Lubavitch, ele explica que o ódio vem de um orgulho muito grande pessoal. Quando eu me amo demais. Então quando eu me amo muito, o outro ocupa espaço no meu amor, no meu espaço, na minha existência. Eu não estou falando que a pessoa não tem que se amar, mas ela tem que lembrar dos outros. Quando a pessoa tem uma coisa chamada Yeshut, Gavá, muito orgulho, qualquer um que pisar no calo dele se torna um inimigo. Infelizmente as pessoas sim te fecham no trânsito, as pessoas sim erram num troco, é normal. Mas se eu me considero demais acima dos outros, acabou, eu vou odiar todo mundo. O ódio, o Rebbe explica, o ódio vem do amor excessivo. Logo, quando alguém falha comigo, ele falha de uma forma astronômica, enorme. Quando eu falho, o amor próprio faz que eu justifico minha falha. Eu falhei porque eu dormi pouco essa noite. E o outro? Quando o outro falhou porque ele dormiu pouco, quem mandou? Por que ele não foi dormir mais cedo? Quem mandou ele ficar no computador? O amor próprio faz a gente justificar tudo. Por isso que se diz, ama o próximo como a ti mesmo. Se a você mesmo você consegue justificar qualquer tipo de falha, justifica do outro também. Não queira ocupar mais espaço do que você já ocupa. Não queira crescer tanto. Dois seres humanos, na verdade toda a humanidade, mas duas pessoas são iguais pedaços de madeira. Você precisa montar um móvel. Você pegar dois galhos e colocar um do lado do outro, eles não vão encaixar. Por quê? Porque um galho, um pedaço de madeira tem uma casca mais para fora, o outro tem saliências que não combinam. Então o que você tem que fazer? Lixar elas. Quando você lixa elas, aí sim elas ficam bonitinhas, duas tábuas, uma do lado da outra. Quando a pessoa
tem muito orgulho, então ele começa a crescer para os lados. E quando ele cresce, não fisicamente, mas quando ele cresce, acabou, ele não vai encaixar. Ele não vai encaixar com outra pessoa. Porque ele tem saliências demais, eles vão se bater o tempo todo. Então o correto é a pessoa tirar o seu orgulho. E o que isso tem a ver com a destruição do templo? Falamos que o templo foi destruído por conta de ódio gratuito. Traduzindo agora para orgulho demais. Deus fala... Só tem um lugar no mundo que você não vai encontrar Deus. Não é entre pecadores. Entre pecadores Deus também está. Se eu tiver 10 pecadores, eles são minyan. E Deus vai no meio deles. Só tem um lugar que Deus despreza. Tem um lugar que Deus não vai comparecer. É entre pessoas orgulhosas. Entre pessoas orgulhosas demais, Deus fala, aqui não tem espaço para mim. Logo, como no segundo templo, as pessoas eram extremamente orgulhosas. Deus falou, vou ter que retirar minha casa daqui. Eu vou ter que tirar minha presença do meio de vocês. Daí veio a destruição do templo. A forma de trazer o terceiro templo é tirando esse orgulho. Trabalhando cada um consigo mesmo, lixando essas tábuas de madeira, tirando essas falhas para poder amar. Uma vez que eu consigo ter o bitul, que é um dos termos mais bonitos da Hassidut, o bitul é a autoanulação, é dar espaço para o outro. Quando eu consigo fazer isso, aí eu consigo amar de verdade. Porque aí as falhas dos outros não são tão grandes assim. As falhas dos outros não são tão incômodas. Eu consigo me ajeitar aqui e ali. Certa vez um Hassid foi reclamar para o seu Rebbe, ele foi reclamar para o seu mestre, e falou, Rabino, não é justo, aqui na sinagoga todo mundo pisa em mim. Todo mundo me despreza, pisa em mim. O Rabino falou, tudo bem, para de se espalhar pelo chão na sinagoga toda, e as pessoas vão parar de pisar em você. Quanto mais espaço eu querer ocupar, mais eu vou ter gente batendo em mim. Mais eu vou ter gente me incomodando. Porque sou eu que estou me impondo minha vontade, minha existência sobre os outros. Na realidade, tudo é Avat Israel. Todas as mitzvot da Torá são amor, amar ao próximo. Rabbi Akiva, ele falava que a máxima da Torá, a principal mitzvah é amar o próximo. O resto é só explicação. Perdão, quem falou isso foi Hillel. Ame o próximo, não faça o que você não gosta para os outros. E o resto da Torá é só explicação disso. O que quer dizer? Que quando eu amo o próximo, quando minha vida é amor, então todas as minhas mitzvot, todas as minhas boas ações, tudo que eu faço, que eu rezo, que eu ponho tefilim, tudo tem a ver com amor ao próximo. Tudo tem a ver com me melhorar como pessoa para poder absorver outras pessoas, para poder realmente amar a todos. Se conta sobre o Rabbi Yeshaya de Keretztier. Como que ele se preparava para o toque do shofar? Quem já viu na sinagoga, o toque do shofar no Rosh Hashanah é um momento imponente, é um momento que todos pensamos, nos conectamos com Deus, estamos inspirados, reatamos nosso compromisso com Deus. Muitos choram. E os sábios, os rabinos, cada um tem uma forma de se preparar. Alguns pensam em Deus, alguns rezam um pouquinho mais, falam mais salmos. E uma vez foram espiar o que o Rabbi Yeshaya fazia. Ele se trancava no seu escritório antes do toque do shofar e ficava lá um tempo. E um aluno, um discípulo, foi olhar no buraquinho da fechadura o que ele estava fazendo. E sabem o que ele estava fazendo lá dentro, trancado? Ele estava com uma faca e com um tabuleiro de bolo. Ele estava cortando o bolo. Por quê? Porque a reza do Rosh Hashanah é muito longa. Então as pessoas estão famintas depois da reza. Então se faz o kiddush, as pessoas comem um bolinho. E era isso que o Rabbi Shai estava fazendo. Estava preparando o bolo para servir para as pessoas. A preparação dele para a sua conexão com Deus era servir os outros. Era pensar nos outros, no próximo. Era ter Avat Israel, era ter amor. Isso é a nossa vida. Nisso tem que girar o nosso respirar. Eu respiro porque eu tenho que amar outra pessoa.
Eu vivo para poder servir. Quanto mais fizermos isso, sem nos anular completamente, no sentido de achar que eu não presto. Não, eu presto para poder ajudar o próximo. Eu vim para o mundo, e eu me menciona que uma pessoa vem 70, 80 anos para o mundo só para fazer um favor para outra pessoa. Com esse tipo de propósito, somos muito mais felizes. Porque aí nada me incomoda. Eu estou acima de qualquer coisa que me afete negativamente. O mestre do Rabi Yeshaya, um dos mestres, Rav David Lelov, se conta quando ele era uma criança de 7 anos, eles não tinham dinheiro em casa, e uma vez o pai dele se esforçou por muito tempo para comprar um casaco de frio para ele. Fazia muito frio, Ucrânia, Rússia, e o pai juntou dinheirinho e comprou um casaco. E quando o menino voltou da escola, ele não estava mais com o casaco. Aí a mãe perguntou para ele, onde você deixou o teu casaco? E o menino falou, não deixei meu casaco. Eu dei o meu casaco para o menino pobre que estava lá morrendo de frio. Aí a mãe falou, mas teu pai se esforçou tanto para te dar esse casaco, ele vai te dar uma surra quando eu chegar em casa. Aí o pequeno David falou para a mãe, olha mãe, eu prefiro muito mais a dor da surra do que a dor de ver alguém sofrendo por conta do frio. É assim que a gente tem que ser. Óbvio, não desrespeitando os pais, conversando com eles antes, quem não está no nível do Rav David Lelov, mas é vir para servir. Então esses são dois motivos, duas origens do ódio gratuito. O primeiro deles, falamos, que é a pessoa achar que os outros estão em vão no mundo, na vida dele. E o segundo é a pessoa se ver grande demais. Mas é interessante notar um último detalhe. Qual é a próxima festa? Temos agora Tisha B'Av, um dia triste, não vou chamar de festa, apesar de que futuramente vai ser um grande Yom Tov, uma grande festividade quando o Mashiach chegar. Mas qual é a festa seguinte? Temos 6 dias depois, o dia 15 de Av. Dia 15 de Av, um dia especial. Vamos ter, se Deus quiser, um shiur voltado somente a essa data. Mas é um dia chamado, alguns chamam de Dia dos Namorados judaico. Um dia relacionado a casamento, a shidur, que quem precisa de shidur, que encontre logo seu bashert, sua cara metade. E é um dia voltado a esse assunto de reencontro. É muito bonito. Mas é interessante notar como que ele vem logo depois de Tisha B'Av, do dia 9 de Av. Falamos do Aaron, sumo sacerdote, que faleceu no dia 1 de Av. O amor dele, isso ensina a gente a curar, a consertar o dia 9 de Av. E por que tem o dia 15 de Av logo depois? Para lembrar a gente de algo muito bonito. Se dizia que a pessoa deve amar um desconhecido como ele ama alguém conhecido. Eu devo amar e respeitar alguém que está do outro lado do mundo, assim como eu respeito alguém que está na minha casa. E a verdade é exatamente o contrário. Por quê? Porque alguém que está do outro lado do mundo, eu não vou me meter a brigar com ele, do nada. Eu vejo alguém na rua que eu não conheço, por que eu vou brigar? Ah, mas com quem está em casa, sim eu consigo brigar. Então a lição de 9 de Av, de não odiar e sim amar gratuitamente, é para passar para o dia 15 de Av, para os nossos relacionamentos, principalmente entre casais, quando a pessoa que é mais fácil de brigar é meu cônjuge, minha esposa, no caso da esposa, o marido, sempre tem motivo para a gente discutir, afinal de contas a vida não é fácil para ninguém. Então vem a mensagem do dia 9 de Av e fala, calma, respira, conta até 10, conta até 100, conta até 1000, o problema é teu até quanto você vai contar, mas não ser incentivado de repente por um ódio e acabar com o teu relacionamento. No dia 15 de Av, 6 dias depois, a gente tem que chegar lá com esse comprometimento, não precisa chegar lá, pode ter hoje também, o comprometimento de realmente fazer mais do que o possível para manter a paz. A pessoa que é mais fácil de desgostar
de eu brigar, é exatamente aquela pessoa que eu devo mais apreciar. E quando sim tem discussões, porque casamento saudável tem que ter uma outra discussão, tem que lembrar daquele outro detalhe, que a discussão, alguém que se põe neged, que se põe contra você, se você souber aproveitar, você vai só crescer daquilo. Se você souber aproveitar aquelas palavras que eu não concordo, mas eu só vou crescer. Isso é a minha experiência pessoal aqui na sinagoga, como que Baruch Hashem, minha esposa nem sempre concorda comigo. Eu seria infeliz se ela dissesse sim para tudo. Eu espero que ela tenha saído daqui do Zoom. Mas eu seria uma pessoa extremamente infeliz se ela baixasse a cabeça para tudo que eu digo, e vice-versa. Depois de Baruch Hashem 12 anos, quanto que eu cresci? Graças assim, algumas discussões, depois tem que sentar, conversar, não jogar tudo na mesa de uma vez só. Mas isso é um relacionamento saudável. É saber que depois do Tisha B'Av, é saber que depois do momento que às vezes de aperto, que sim acontece, vem o dia 15 de Av, o dia dos namorados, leva um buquê, uma caixa de chocolate, ou sei lá o que cada um gosta. Mas é realmente aproveitar momentos de fricção saudáveis para poder crescer. E assim, quando levamos em consideração o quão importante é o amor ao próximo, o quão importante é o amar simplesmente por amar. Você é uma criatura de Deus. Deus te pôs na minha vida. Você é importante, você faz a diferença. Te odiar é a maior bobagem que eu posso fazer. Te amar é reconhecer o quanto eu posso crescer do teu lado. Quando cada um de nós for assim, e se Deus quiser espalhar isso para o mundo, então com certeza a gente vai receber o terceiro Beit HaMikdash, o terceiro templo sagrado, que todo o assunto do Beit HaMikdash eram korbanot, sacrifícios. Korban vem da palavra kiruv, aproximar-se. Então Deus vai falar, agora que vocês estão bem entre vocês, agora eu estou pronto para me aproximar de vocês de novo, e dessa vez de uma forma eterna, como está escrito, que o terceiro templo sagrado ele será eterno, porque será uma construção feita por homens e Deus, todos juntos, e que possamos realmente ser muito, muito, muito felizes, com muito amor, paz e harmonia. Amém. Que logo se reconstrua o templo sagrado brevemente em nossos dias. Shkoyach a todos que participaram pelo Facebook.